Bom dia, boa tarde, boa noite, boas-vindas ao Leadercast Business. Em parceria com a Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, ouvimos diversas vozes do agronegócio durante o Congresso Andave de 2024. Neste episódio temos Paulo Tiburcio, presidente da Andave, falando dos rumos da associação, do sucesso do Congresso e todo o trabalho que ainda precisa ser feito. E eu disse para ele assim, cara, eu sinto orgulho alheio. Muito bem, mais um Leadercast diretamente aqui do nosso estúdio de podcasts, colocado dentro do Congresso Andave, que tá uma festa isso aqui. Eu já falei, estou fazendo meu MBA do agro aqui, né? E eu tô na frente do homem. Vem cá, me dá a mão, dá a sua mão aqui. Neste momento, que está presente aqui, é o maior número de boruenses por metro quadrado no Brasil. Sim, com certeza, olha aí. A gente começa com 3 perguntas que você não pode errar, tá? As próximas você pode chutar a vontade. Essas 3 não dá para errar. Vamos. Seu nome, sua idade e o que você faz? Paulo César Tiburcio Gonçalves, vulgo Paulo Tiburcio. Sim. 61. 61, tá bom, jovenzinho. E eu costumo reforçar que a minha primeira formação foi na agronomia, apesar de ter outras formações, mas eu sou um apaixonado pelo agro e é isso que eu faço. Eu trabalho pelo agro para que a gente continue renovando. Sou um cara super feliz porque estou completando 4 décadas no agro. 40 anos de agro, e cara. 4 décadas de agro significa ter passado por toda a evolução de que o Brasil só produzia feijão, Sim, que sustentava, o restante é tudo importado e hoje nós exportamos para o mundo todo. Então eu sou muito feliz de ter conhecido tanta gente boa. Conversei com o Roberto Rodrigues aqui, conversei com o Caio Carvalho, caras que também têm essa trilha de 40 anos no agro. Aí foi muito legal, né? Mas eu falei aqui que eu tava com o homem porque o Tiburcio é o presidente da Andave, né? E é o cara que tá por trás desse evento aqui. Até comentei com ele, o dia que eu entrei aqui, que eu tomei o choque, eu falei, Paulo, eu tô com orgulho alheio. Porque eu tenho participado, eu vi crescer. E, cara, parabéns. Como tá bonito isso aqui. Como é que tá crescendo isso aqui, Paulo? Dá um panorama rapidinho para nós desse evento aqui. Porque eu conversei com algumas pessoas que me disseram que corremos o risco de estar diante do maior evento do mundo nesse segmento aqui, né? Então, cara, me dá um panorama. Como é que isso aqui não corremos nasceu o risco, e cresceu? Não. Já é? Já é. Pronto? Já é. Olha aí que loucura, cara. Já é desde o ano passado. A gente veio crescendo à medida que as indústrias, os agricultores e os distribuidores foram criando valor. Andave passa por uma grande transformação e criação de valor. E isso está ajudando a gente ter essa feira cada vez mais representativa. Hoje nós temos equipe no campo no Brasil todo, atendendo o distribuidor no Brasil todo. E não é à toa que nos últimos 4 anos nós dobramos de número de associados. Nós saímos de 1.708. Sim. E hoje à tarde eu vou estar anunciando o nosso número de hoje, 3.472 associados. Em quanto tempo isso? 4 anos. Pô, que loucura, cara. E é uma loucura e isso sustenta esse crescimento e esse valor que as pessoas estão encontrando no Congresso Andave. Qual é o pitch que você usa para convencer alguém a ser assinante? Qual é a tua proposta de valor? A minha proposta de valor é: conheçam o que a Andave entrega hoje e utilizem o que nós entregamos. Porque não adianta nada eu trazer associado e ele não ter a experiência, não viver a Andave. Sim. Então, hoje, eu falo isso de peito aberto porque a gente tem uma equipe extremamente competente para fazer o atendimento do associado em todos os sentidos de gestão de uma distribuição no Brasil. Então, Paulo, eu não sei se existe outro segmento com tanta associação, com tantas entidades que reúnem fragmentos do segmento como tem no agro, né? Já que se bobear, eu me associo a 4, 5, 6 entidades diferentes aí, né? Como é que a Andave faz para não ser só mais um? É por isso que nós temos, além do corpo executivo, do qual eu presido, nós temos aí um corpo diretivo com 35 diretores, que também colaboram muito e nos ajudam a fortalecer regionalmente a Andave
nos seus determinados estados de atuação. Então, o momento é muito bom. Sim, sim. O que a Andav me dá, cara? Me convence a ficar sócio da Andav. Andav... Me convença. Eu sou uma... Eu sou alguma coisa dentro do segmento. Você me detectou e falou, esse cara é um target, deixa eu buscá-lo e trazê-lo para dentro do barco. Qual é a conversa? Depende do tempo que eu tenho, porque quando primeira coisa, eu tenho que conquistar o tempo de um lead, de um novo associado, e se ele me der 20 minutos ou 30, pelo menos, é o mínimo que eu preciso para mostrar de uma maneira muito rápida o que a gente entrega, porque a gente hoje entrega muito. Por exemplo, nós damos todo o suporte técnico, jurídico, regulatório. E o nosso setor tem muita regulamentação, muitas normas. Isso é o carro-chefe nosso, o apoio técnico, jurídico e regulatório. Nós temos todo um apoio também de imagem, um apoio institucional. E hoje nós temos uma representação política muito grande. E muita gente acompanha a mídia e vê o que a Andav tem trazido de resultado. O mais recente resultado foi a isonomia tributária na reforma tributária que foi votada algumas semanas atrás. Sim. Então, assim, a mídia também nos coloca em evidência com os nossos feitos. Então, muitos associados vêm também por isso. E, por exemplo, esse congresso, quem não é associado e vem nesse congresso, dificilmente deixa de ficar associado. Então, assim, o que eu preciso é a oportunidade e tempo de mostrar o que a gente faz. Mas, assim, o nosso pilar principal é o suporte na gestão do distribuidor como um todo. Hoje nós temos mais de 20 empresas parceiras da Andav. O que a gente chama de parceira? Para ajudar na gestão de uma loja, de um estabelecimento ou da sua equipe, a gente tem as melhores empresas que oferecem contabilidade, ERP, recursos humanos, seguro, os mais diferentes seguros, respaldo previdenciário, societário. Você me dá o suporte que eu preciso para entender como fazer uma gestão eficiente, legal, legalizada e conectada nas novas soluções que tem. Sim, o meu argumento de venda, ele depende muito do tempo que eu consigo conquistar para mostrar o que a gente tem, porque a gente tem muita coisa para ajudar o distribuidor. E aí, Luciano, nós criamos, há quase um ano, nós criamos uma prática que chama Boas-Vindas, a Andav. Hoje é obrigado todo novo associado ter uma reunião com todo o nosso corpo executivo. Ela é online, é uma reunião de 1 hora, onde nós apresentamos todo o nosso time e tudo que a gente pode oferecer a ele. Isso tem um nome lindo aí fora, sabe? Os caras chamam de onboarding. Onboarding. E nós falamos boas-vindas, Andav. E assim, de novo, a gente a primeira grande pincelada que a gente dá para convencimento. E existem vários motivos, vários fatores que nos ajudam a trazer associado. E outro deles também é que nós temos hoje 9 excelentes profissionais no campo trabalhando regionalmente. Então, aí vai juntando força. É a diretoria, é o executivo, são os serviços, é a comunicação e são vários fatores. Quanto tempo você está na Andav? Na Andav, você se... Dia 5 de agosto, agora, fez 5 anos. E na presidência, um pouco mais de 4 anos. Tá. Em 5 anos você pegou pandemia no meio do caminho. Nós assumimos a presidência em janeiro de 2020. E em fevereiro começou a pandemia. E aí acaba o evento, cara. Aí não tem congresso. E aí o evento foi o seguinte, em 2020. O evento estava todo contratado. Todo. Em todos os sentidos. O espaço, as empresas aqui dentro. E na sexta-feira, o evento ia começar na terça, na semana seguinte. Na sexta-feira que antecedeu, a gente decidiu por não fazer o evento. Não fazer o evento. Então, para quem está nos ouvindo aqui e não está entendendo onde nós estamos dentro do Transamérica Expo Center em São Paulo. Aquele evento não seria aqui, seria no outro lugar, né? Ou seria aqui? Seria aqui. Isso é um pavilhão disputadíssimo, gigantesco. E quando o Paulo fala que contratou o espaço, significa que ele fechou uma data. Não é barato fechar a data aqui.
com um monte de gente que está alinhada para entrar. Então o cara já conversou com o E desenhista. um ano antes. Já chamou um cara para desenhar o stand, já fechou o contrato com a... Então vocês imaginam a bomba que foi, Já tinha vendido os ingressos, tivemos Cara, que devolver a dinheiro. loucura que foi no segmento de eventos, Não. a pandemia. Eu tô lembrando aqui agora, para 2020, estava contratado, e era um sonho para mim realizar, estava contratado Chitãozinho e Chororó para um jantar beneficente Sim, aqui ao lado do Transamérica, na época o Credit Card Hall. sim. E a gente teve que cancelar isso Cancelou também, tudo. doeu o Cara, coração. foi uma dureza. E aí você fez o congresso online, não foi? Fizemos o congresso Fizeram online, versão online. por 2 anos. E eu palestrei Você no palestrou online de vocês. falando da história da conquista do Everest e todo o O trabalho. meu Everest, tá, né? Nós temos uma história boa com isso aí, né? Eu e você, né? Mas, meu cara, me diga uma coisa. O que você está vendo aí em termos de... Esse assunto é premente, eu vou pegar o dado e vou conversar a respeito disso, né? Tem uma geração nova vindo aí, tem uma garotada vindo aí. Eu tive algumas surpresas. Conversei ontem com o Gustavo, que é um garotão, né? Da Embrapa. Pá, que cabeça, que delícia. E tem um choque de gerações. Você já é da geração mais antiga, né? Tem uma molecada nova vindo aí, né? Isso tá te preocupando? Tá te deixando esperançoso? Andavi tá fazendo alguma coisa para ajudar na sucessão dessa garotada nova que tá chegando nas fazendas, nas empresas? Como é que vocês estão vendo isso? Primeiro, eu acho que as cabeças da nossa diretoria e do corpo executivo tem que ser jovem Sim. e se adaptar a tudo isso, todas essas mudanças. E o segundo, também, se eu tivesse tempo, eu traria toda a minha equipe aqui para você ver a diversidade que existe com a minha equipe executiva para poder atender todos esses jovens e todas essas mudanças. Então, a gente também está acompanhando e trazendo para o nosso corpo os profissionais mais avançados e também nessa linha de jovem da nova geração. Então, é muito legal. A gente trabalha bastante diversidade até com a nossa equipe para poder ter até internamente o que a gente precisa estar no dia a dia lá com o associado. Então, nós estamos acompanhando a mudança e uma maneira é adaptar também a nossa estrutura, as nossas pessoas, o nosso time. Para essa garotada aí, né? Para atender. Tem uma coisa que chamou minha atenção aqui. Eu vi que você tinha quase que uma fila ali de deputado, de senador, dos caras políticos que vieram aqui prestigiando o evento, pegando a palavra, falando na hora do evento aqui, né? Isso não acontece do nada. Quer dizer, vocês estão aparecendo, né? E eu sei que você está fazendo um trabalho também, está indo a Brasília, está conversando com a turma toda lá, né? Isso significa que a Andavi desabrochou, amadureceu, tá no ponto, tem muito para conquistar ainda. Qual é o ponto de virada aí que você falou, cara, deu certo, estamos com um evento aqui que ganha um arrasto, entendeu? Daqui para frente é fila procurando você para participar. Essa pergunta é super legal, porque me dá a oportunidade de falar um pouquinho da participação política da Andavi. Sim. Eu falo para minha equipe todo dia. Só uma coisa, um adendo para você. Todas as conversas que eu tive aqui, não importa em que segmento eu estava, em algum momento elas trombaram com o componente político. A política está presente em todas as conversas aqui. A política está presente e fortemente presente. Só que ela não pode ser única. Sim. Porque a gente vem de um momento de revitalizar a Andavi, de ampliar, de entregar mais serviço. Então, isso para a gente ocupa muito nosso tempo. Então, a proposta que aconteceu muito forte a partir desse ano, a Andavi se associou ao IPA, Instituto Pensar da Agropecuária. Quem é o IPA? O IPA é composto por 59 associações que trabalham com 15 grupos, são 15 grupos de trabalho. Nós preparamos toda a pauta para os deputados e senadores nos defenderem na frente parlamentar da agricultura. Legal. E essa foi a grande mudança. Então, não é à toa que nesses 3 dias vieram muitos políticos aqui. E eu queria destacar 5 políticos da linha de frente, que atuam, que dão o suporte para essa frente parlamentar. Então, estiveram aqui Pedro Lupion, presidente da frente parlamentar. Tereza Cristina, senadora, que a gente fala a eterna ministra. Ela também é um desses 5 fortes líderes. Alceu Moreira, que esteve conosco também, é o outro líder dessa frente parlamentar. Arnaldo Jardim, outro grande líder que também esteve nos prestigiando na abertura. E o Sérgio Souza, que é o outro grande líder. Essas 5 pessoas fazem parte de um grupo de 354 políticos que defendem a frente parlamentar da agropecuária. E a Andavi é um membro do IPA
que ajuda a dar a eles o conteúdo para eles nos defenderem o setor. Então, esse é o grande momento. E minha ponte aérea agora, todo mês, no mínimo uma vez por mês, eu faço a ponte aérea para Brasília e resolvi assumir isso fortemente como presidente da Andav. E aqui fica um apelo, né? Eu queria aproveitar esse momento. Hoje, é extremamente importante os nossos parlamentares, os nossos deputados federais na defesa. E essa bancada da frente parlamentar é fortíssima. E esse ano a gente vai passar por eleições municipais. Sim. E a gente precisa ter uma visão de maior importância nisso e participar mais nisso, porque as eleições municipais que depois sustentam as eleições para os deputados federais. Sim. Então a gente precisa ter esse olho e esse é um trabalho para todos os nossos associados trabalharem nos seus municípios para que o agro seja cada vez mais representado politicamente. Eu costumo falar o seguinte: garbage in, garbage out. Se você põe uma porcaria sentada numa cadeira de vereador, essa porcaria vai subir. Uma hora vai ser deputado, senador e chega lá em cima. Então, a gente tem que valorizar aqui embaixo, né? E você está falando uma coisa que é perfeita. Na hora de começar, está do meu lado. Eu fico discutindo quem vai ser o presidente da República e esqueço que o funil começa com o vereador que eu vou escolher ali, né? Então, tem que ter uma preocupação muito forte ali. Apareceu esse assunto, então, em todas as discussões que nós fizemos aqui, sempre aparecia política. E ao lado da discussão política, tem uma outra discussão que não tem como desconectar uma da outra, que é a questão da imagem do agro para o Brasil. E ontem a gente bateu um papo aqui, eu não me lembro, foi com o Fava, Doutor Agro. A gente comentando como mudou a questão o agro sempre apanhou lá fora. A mídia grande bate. Então, eu tenho 10 notícias do agro. 2 dizem que o agro é fantástico, que o PIB brasileiro depende do agro, e as outras 8 falam da abelha que morreu, da água que está envenenada, aquela loucura. E falou, antigamente isso acontecia e não tinha reação. E de uns tempos para cá, quando isso acontece, tem uma reação imediata, ou seja, o agro começou a se preocupar com isso e já tem uma porção de gente trabalhando para trazer a notícia do jeito que ela tem que ser, né? Olha, não vou te contar mentira, vou te contar a verdade. Então, você ouviu o outro falar, me escuta também. E aí começa a acontecer um fenômeno que é a impunidade para falar qualquer porcaria sobre o agro não existe mais. Quando ela acontece, vem o troco, né? De olho no material escolar, todas essas ações. Agronegócio na escola. Para um monte de gente no Instagram, molecada no Instagram falando a respeito lá, né? Como é que a Andav trabalha aí com essa questão da imagem? Por exemplo, pegar um cara que não conhece o agro e trazer para dar uma voltinha aqui dentro, o cara vai sair com a cabeça explodindo, né? Como é que a Andav, qual é o papel dela nessa questão do agro, da imagem do agro para fora do segmento? A gente está trabalhando fortemente. Você falou de olho no material escolar. É um programa de revitalização do material escolar. Sim. Que nós estamos tentando trabalhar via governo há 4 anos. A Andav foi uma das primeiras instituições a assinar um compromisso de apoio a esse projeto. Sim. Um outro projeto, Agronegócio na Escola, que é um projeto coordenado pela BAG de Ribeirão Preto, Mônica Bergamaschi, que esteve aqui ontem, nossa ex-secretária da Agricultura de São Paulo. Nós levamos esse projeto esse ano para 9 diferentes estados do Brasil, projeto de escola. Então, a gente está trabalhando desde a base com as crianças. Okay. Estamos trabalhando também muito forte a parte de comunicação, todo o nosso material de comunicação, todo o nosso investimento. A questão da gente estar aqui no Congresso com uma área grande de comunicação. Eu vou até relatar, eu aprovei a doação de 170 ingressos para o pessoal de mídia estar dentro do nosso congresso. Legal. Então, nós estamos fazendo uma cobertura para poder mostrar cada vez mais ao brasileiro e ao mundo o que é a verdadeira razão do agro brasileiro. E ontem, Luciano, teve até num painel que o Marcos Fava coordenou, sim, nós tínhamos lá, dentre os profissionais, a Suemi. Sim. A Suemi da CNA. Esteve aqui comigo. Esteve aqui. E a Suemi deu uma aula da questão de comunicação no mundo. E ela dividiu em vários setores. Ela dividiu o Ocidente do Oriente. Sim. E foi uma aula porque existem continentes ou países que ainda ninguém sabe o que o Brasil faz com o agro. Sim. Então aí é onde nós temos que chegar cedo e colocar a verdade dos fatos. Então não existe restrições. Mas quando a gente traz isso para a Europa,
aí vem as restrições. Sim. Então, em cada continente, em cada região do mundo, nós temos que saber como comunicar, porque as restrições europeias, principalmente lideradas ali pela França, existe por trás disso um interesse econômico de proteção de mercado, e nós temos que saber disso. Trombamos a política de novo. Trombamos de novo. Altamente política, né? Quem teve aqui ontem à tarde também foi o Ricardo Nicodemos, contando dos esforços para lançar a marca Agro do Brasil, né? Sim. E quando a Suemi estava conversando comigo aí, eu nem joguei aqui na hora porque não deu tempo, foi tudo tão corrido, né? Ela estava falando, eu estava me lembrando. Você lembra do Intel Inside? Sim. Lembra do Intel Inside? O Intel é o chip que vai dentro do computador e que ninguém vê. Ninguém compra, não comprava o computador por causa do chip, ele não é visível, né? A soja brasileira, ninguém chega lá, não está no mercado com o rótulo soja do Brasil ali, né? Então nós somos o Intel Inside. E um belo dia a Intel se incomodou e falou, cara, eu vou... E fez uma campanha mundial onde ter o Intel numa máquina, então a IBM chegava lá, como é que ela vendia isso? Isso aqui é o IBM Intel Inside, né? Isso aqui é um computador... Criou valor. Cara, porque os caras valorizaram algo que não é visível, né? E hoje, quando eu vou olhar, eu falo, opa, é Intel? Deixa eu ver como é que é, eu quero. Né? Então, essa criação do valor com uma marca que não é visível, né? E ela conversando ontem, eu estava me lembrando disso. Falei, cara, que trabalho gigantesco tem para ser feito aí de estabelecer o valor que essa marca tem no mercado. E eu queria, Luciano, não esquecer de falar aqui da importância da ABAG. Sim. Em toda essa questão. O Caio. Então, sim. o Caio também esteve aqui, não sei se esteve. Sim, a gente bateu um papão. E a BAG, no dia 5 agora, segunda-feira, teve o grande congresso da BAG. E a gente estava lá, a gente faz parte. E eu tenho orgulho de dizer, a Andave é uma associada da BAG e a BAG é uma associada da Andave. Então essa foi uma outra grande sacada, uma grande parceria. E toda a nossa assinatura, quando a gente faz uma palestra, uma apresentação, no último slide, mostra que nós somos associados à BAG e associados ao IPA. Sim. São duas bandeiras que nos defendem muito, inclusive, nessa questão de comunicação. E a BAG está de novo agora vindo com mais um projeto, contratando grandes equipes para trabalhar a comunicação do agro no mundo. Uhum. A BAG vai fazer um trabalho nos Estados Unidos de comunicação do agro brasileiro. Legal. E a Andave, através da sua co-irmã, a Associação ARA, que é a co-irmã da Andave nos Estados Unidos, já está à disposição da BAG para dar todo o suporte nos Estados Unidos. E aí vem de novo a questão política. Porque são tratativas políticas para a gente falar a verdade e mostrar para o mundo que o Brasil é o país que produz com muita sustentabilidade. Não tem... Se você for usar lógica para discutir esse assunto, não tem o que pensar. Qualquer número derruba as argumentações, né? E agora eu quero falar de uma coisa que diz respeito a mim, cara, né? Que me deixou extremamente feliz. Cara, vocês abriram o espaço, aceitaram, vocês construíram o estúdio. Eu tô aqui há 3 dias, tá uma festa, gravando um podcast dentro da área de imprensa. Para quem não tá vendo a imagem, aliás, não dá para ver, mas eu tô dentro de um grande stand, onde tem uma ala lá toda para imprensa, cheia de jornalista, e do lado aqui um estúdio montado, gravando um podcast que vai deixar para a história esse acontecimento. O dia que terminar, hoje à tarde termina o evento, mas ele continua nos conteúdos que nós estamos gravando aqui, esparramando para lá e para cá, né? Essas coisas não acontecem de graça, cara. Tem que ter alguém visionário que receba a proposta e fala, aí tem valor, né? E você fez isso, né? Muito obrigado, viu? Foi uma disruptura, sim, né? Porque a gente precisa mostrar para os associados, para quem não é associado, para a comunidade, para os distribuidores, para os fornecedores, para os agricultores, quem é Andave. E a gente precisa fazer o trabalho de comunicação. Não adianta você fazer se você não comunicar. E para nós é uma riqueza, dentro de inúmeros jornalistas que estão aqui, ter você liderando esse podcast. E eu queria registrar uma questão até para quem depois nos assistir, né? Luciano, na minha visão, não está aqui por acaso. O mundo nos conecta e eu tenho um grande apreço ao seu trabalho, acompanho. E o Luciano é filho da Helena, que foi a minha professora e de todos os meus 5 irmãos do primeiro ano do grupo. Então, não é à toa que o Luciano é filho do outro Luciano, um historiador de Bauru. Nós somos naturais de Bauru. E temos uma familiaridade que eu fui descobrir depois que a gente... Por acaso, né? Por acaso. Assistindo uma palestra minha, que o meu avô
veio de Portugal migrando para o Brasil no mesmo navio e junto com o avô do Luciano. Estamos falando de 1917, se eu não me engano. Alguma coisa Era uma assim. coisa assim. Alguma coisa Dois assim. portuguesinhos adolescentes, ou quase adolescentes, né? E você não sabe a nova. O quê? A nova, há 2 anos seguidos eu tenho frequentado a minha família em Portugal e estou desejando comprar um imóvel, um terreno que seja Lá. E os 2 anos últimos que eu fui para Portugal, eu me hospedei na casa que meu avô nasceu, uma casa de pedra. Aonde lá? Trás-os-Montes? Fica O meu avô em veio de Serra Sobreda. O meu avô veio de Sobreda. Serra de Santo Antônio. Serra de Santo Antônio. Fica a 20 minutos de Fátima, ao sul de Fátima. Que Então legal, cara. de novo assim, um orgulho estar aqui com você, nossa, revivendo legal. a história dos nossos avós. Sim. E dessa comunicação que nasceu de uma família de Luciano pai, Luciano filho, e a Helena, a mãe, que foi minha professora de primeiro ano. Te ensinou a ler e escrever, né, cara? Então, Te muito alfabetizou, né? Então, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu aqui que foi sensacional, né? Eu, quando mandei pra você a ideia, né? Cara, vamos Sim. gravar o podcast. Falei, bom, eu já tenho o Leadercast desde 2015. Eu falei, eu vou sentar lá e vou fazer o Leadercast como eu sempre fiz, né? Evidentemente que eu tô fora do meu ambiente, eu não tô no meu estúdio, tudo muda. E muda mesmo, tá? Então, eu entro no estúdio, é 1h20 de conversa lá dentro, com o pé nas costas. Aqui não dá pra ser, não por pressão de tempo, mas é porque o ambiente é muito dinâmico. Você, cara, tem que terminar, né? E eu comecei a conversar com as pessoas e a tua turminha, a Vivian, a tua turminha, montou uma sequência de entrevistados, né? Que quando eu comecei a receber um de cada vez, eu falei, cara, isso aqui tá dando... E eu dei o nome, isso aqui é um MBA do agro, sabe? Então, quem acessar e ouvir as 12 ou 13 entrevistas que nós estamos fazendo aqui, cara, vai ter uma visão horizontal do agro que você não consegue aí fora. Como eu não sou do ramo, eu não sou um especialista, eu procuro não deixar a conversa entrar na questão técnica, ou seja, fica acessível para qualquer todos. pessoa. E aí eu tomei um susto. Ontem, quando eu fiz a avaliação, falei, cara, nós estamos com conteúdo na mão aqui que não pode só ser distribuído como podcast, cara. Catei a Vivian aqui, nós vamos ter que fazer uma página, nós vamos botar aqui a continuidade, vai ser o Congresso ADAV em podcast, e quem acessar e ouvir todas as entrevistas, vai ter um panorama do agro que eu acho que não tem... É o conceito do Congresso. O que acontece no Congresso aqui? Cara, você tem aqui em 3 dias a oportunidade de encontrar pessoas que, se você fosse viajar para conhecer, você ia passar o ano inteiro. Sim. Meses aqui. O podcast é igual. Quem botar a mão aqui e ouvir esses 13, vai ter uma chuva, um tsunami de informações do agro aí que, cara, está sendo um presente para mim. Muito obrigado pela chance, viu? Não tem que agradecer nada e o nosso compromisso está feito para que esse seja apenas o primeiro ano de vindouros. E esse compromisso não só com você, mas com a nossa comunidade associada e a nossa comunidade do agro brasileiro. Sim. Acho que é um valor incrível, porque a gente sabe que você é um apaixonado pelo agro também. Sim. E acho que estava faltando essa conexão para agora a gente poder criar um momento novo de um MBA de comunicação. Conteúdo não falta, cara. Assunto positivo, agenda positiva do agro não falta. E eu vou... Tá dando o nosso time aqui, daqui a pouquinho chega o dado, né? Eu vou pro encerramento aqui, usando uma coisa que eu usei nos podcasts, que eu falava, cara, a gente de fora, o urbano, quando olha pro agro, tem muito mais motivo para se orgulhar do que para sentir inveja, vergonha. Cara, o motivo de orgulho tá tudo presente aqui. Então, é só uma questão de você deixar a ignorância de lado, né? Entrar dentro da questão, conhecer. Se podia, eu até brinquei com alguém ontem. A hora que você estiver mal, cara, tô aqui em São Paulo, aquela nuvem negra na cabeça, a mídia dizendo que o mundo vai acabar, os economistas dizendo que vai dar tudo errado, você pega um avião, cara, vai pro Mato Grosso, vai pro Paraná, entra no interior do Rio Grande do Sul, dá uma voltinha no agro, cara, que isso é uma vacina. Você sai daqui com vontade de fazer acontecer, feliz, e olhando em volta aqui, falando, cara, isso aqui é vida, né? Sim. Num ambiente que o Brasil tá precisando demais de sair desse pessimismo. E sabe, tanto que é vida, que eu quero tocar num outro assunto. Eu fiz questão de, no primeiro dia, na abertura, e participar do primeiro dia, de trazer aqui a minha esposa e a minha filha. Porque eu acho que eles têm que saber a dimensão disso. Sim. Estão dentro da minha casa, E não, só ficam escutando, mas não tem a dimensão. Sim. E minha filha foi a primeira vez, a minha esposa foi a segunda vez que ela veio num congresso. A filha ficou encantada. Minha filha recém se formou em medicina, não é da área do... E hoje, para almoçar e para passar a tarde conosco, está vindo meu filho, 21 anos,
molecão novo que está fazendo administração de empresa aqui em São Paulo, na GV. Eu falei, você tem que estar lá. E você tem que ver a expressão do agro brasileiro e tem que se inserir e acreditar nesse tamanho do que é o agro brasileiro. Então, assim, acho que é uma tarefa de todos nós fazer, no mínimo, a nossa família e os nossos queridos amigos participar disso. Eu falei ontem para alguém, não vou lembrar quem foi, mas tá aí um trabalho para andar e pegar e capitanear. Na minha concepção, ninguém deveria conseguir tirar um diploma universitário no Brasil sem passar 15 dias no agro. Não me interessa se o cara tá fazendo física nuclear. Cara, 15 dias lá. Porque isso é o DNA do Brasil, cara. Sim. Eu não posso dar a revelia disso. Cata a molecada, enfia no ônibus, manda pra lá. E eu acho que isso aí é um trabalho de catequese, porque quem mergulha, como eu fiz, volta diferente, cara. Nunca mais engole as abobrinhas. Ô, Luciano, a Vivian, que é a nossa CEO da Zeste Eventos, que coordena, até um agradecimento a toda a equipe da Zeste por proporcionar isso aqui. Agradecimento à Bianca também, a nossa gerente de comunicação, que proporcionou isso. Eu vou contar, a Vivian diz que eu sou um contador de histórias e você não é diferente, você conta muito mais história que eu. E eu conto uma história seguinte, há 3 anos atrás, numa posse de diretoria da Andave, a gente tinha 150 pessoas participando dessa posse. E eu fiz uma apresentação falando do agro brasileiro e a transformação das últimas 3 décadas. E depois eu fiz uma pergunta para 150 pessoas. Levante a mão quem não é agrônomo, veterinário, zootecnista ou técnico agrícola. Tire essas 4 profissões e levante a mão quem é administrador, quem é advogado, engenheiros, os mais diferentes profissões que existem hoje dentro do agro. E 60% da plateia levantou a mão. Aí eu falei, vocês viram como o agro mudou? O agro não é mais constituído quando eu me formei de agrônomo, veterinário, zootecnista e técnico agrícola. Mudou e vai continuar mudando. E a gente vê aqui nessa feira essa grande transformação. Essas 4 profissões que foram pioneiras não dominam mais o agro. Isso é muito positivo. A vinda das mulheres, hoje à tarde eu vou apresentar, a cada ano aumenta em 2 pontos percentual em todos os setores do agro. Gerente, diretor, suporte. E toda essa conversa que eu estou falando com você, eu tive um dia uma conversa dessa na escada da Marquestrate com o Beto Fava. E um dia o Beto me mandou uma mensagem assim no celular. Nós vamos montar uma escola, você vai conhecer essa escola, e essa escola foi oriunda de uma conversa de escada na Marquestrate. Porque o mercado agro não está na mão daquelas 4 profissões que você falou. E nasceu a Harvey School, que é uma das patrocinadoras aqui do Congresso, que tem o Marcos Fava como um dos líderes, tem o Chaim nessa sociedade, e nasceu uma escola com a visão de que o agro não está mais na mão só de quem tem profissão. Então, o que você falou, tem que passar 15 dias de imersão no agro, é o que eles estão fazendo. É uma faculdade de advocacia que tem imersão total no agro, é uma faculdade de administração com imersão total no agro. E saindo um pouco da caixinha, a GV já dá, nessas profissões, nesses cursos de advocacia, tudo, ela já insere o agro. O INSPER já faz isso. Eu sou professor voluntário na Escola Paulista de Direito. Eu dou aula de agro para estudantes de pós-graduação em Direito. Então, está acontecendo já, mas que isso continue se expandindo. É o DNA do Brasil, meu caro. Você está falando, eu estou lembrando. Se você for na Itália, o vinho é uma instituição lá, e tem de tudo lá, tem a escola do vinho, o cara aprende, o cara nasce lá dentro do vinho, porque eles se orgulham daquilo, e aquilo é o DNA deles, né? O nosso DNA aqui não tem jeito, cara, é o agro e tem só que crescer. Cara, obrigado pela tua dedicação. Super obrigado. Obrigado por ter aceito a proposta da gente de estar gravando aqui. Eu tô ultra feliz aqui, vou sair daqui melhor do que entrei, e com as entrevistas aí deliciosas. Não perca, não deixe de ouvir, é uma melhor que a outra. Muito obrigado, meu caro. Parabéns pelo seu trabalho. Bom te ver. A gente reconhece muito e por isso que você está aqui com a gente, que a gente procura os melhores. Tamo lá. Parabéns. Obrigado.